Bom dia, bem-vindos a todos para o nosso webinar de hoje, Análises Avançadas para a Eficiência de Planogramas. Hoje vamos comentar pontos bem interessantes da nossa plataforma de eficiência, que forma parte do ecossistema da Leafio. E vou começar, primeiramente, dando uns minutos, né, para todos se integrarem na nossa sessão de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ficar à vontade de escrever no chat, né, que a gente conversa após, né, esta sessão. A gente pode contactar numa sessão personalizada. Então, agora vou começar, primeiramente, nós apresentando. Temos a meu colega Darlan Moraes Júnior, ele é representante regional de vendas para o Brasil. Darlan, como você está hoje? Eu estou muito bem, Cecília. Muito bom dia a todos que estou vendo que estão entrando aqui no nosso segundo webinar de 2024, né? Nós temos webinars de maneira bastante, assim, com bastante frequência, mas é sempre muito prazeroso estar compartilhando junto com você as ferramentas que nós temos, por uma audiência geralmente muito atenta e sempre muito ligada aí no que a gente está apresentando. Então, bom dia a todos. Muito obrigado aí pela audiência e muito feliz de estar aqui. Perfeito, obrigada, Darlan. E bom, também eu, né, eu formo parte junto com o Darlan do time de vendas para o Brasil, né? Então hoje, com muito prazer, vamos apresentar a analítica avançada, né? E principalmente os pontos, os diferenciais da Leafio e os resultados comprovados que as nossas soluções têm. Então, para isso, eu vou começar apresentando a nossa agenda para hoje. Ela está dividida em 6 partes. Primeiramente, vou começar falando um pouquinho da empresa, das soluções, do valor comprovado de negócio. E já na segunda parte do nosso webinar, vamos ir para a ferramenta e apresentar para vocês os 7 relatórios que ela tem na parte de BI. Então, vamos tocar o análise comparativo de like for like, análise de sortimento, saldos, estrutura de layout, mas também análises bem mais avançadas e específicas, como o uso de inteligência artificial, que seriam as recomendações de estrutura de phasing, taxa de retorno e principalmente o cálculo de eficiência, que é essa comparativa antes e depois de estratégias específicas, de lojas específicas, podemos fazer testes e ver os resultados na ferramenta, né? E finalmente vamos fechar com case de sucesso da eficiência de planogramas. Qual é o valor que toda esta implementação e toda a solução oferece para vocês? Com isto, eu vou começar primeiramente falando um pouco da Leafio, que ela está presente já em mais de 20 países. Temos escritórios em 6 diferentes regiões do mundo, né? Então, neste caso, temos escritório em Polônia, Estônia, na Europa. Temos também no América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México e o escritório de Brasil. Mais de 180 projetos implementados, mais de 120 colaboradores a um nível mundial e principalmente mais de 15 anos de expertise na automação do varejo. Trabalhamos com 2 segmentos principais. Primeiramente, a parte dos fornecedores, que seria produtos de consumo, distribuidores atacadistas, e muitas diferentes verticais do varejo, né? Então, temos expertise trabalhando e trazendo eficiências operacionais para lojas de conveniência, supermercados, farmácias, e-commerce, lojas de pet, e também segmentos bem mais específicos, como seriam materiais de construção, brinquedos, lojas de bebidas, saúde e beleza, eletrônicos, entre outros. Falando dos nossos clientes, temos projetos, mencionei mais de 180 já implementados, né? E muitas parcerias ao longo prazo, né? Temos cases aqui em Ásia, por exemplo, com EcoShop, com Flash Coffee, Quality Oil nos Estados Unidos, Spar em Malta, e também neste ano, né? Tivemos uma aceleração muito importante de clientes que están colaborando a partir de 2024 como Aleafio, como sería no caso de Brasil, a Farmarcas, que é a quarta maior associação de farmácias no país, e Supermercados Camilo, mas também outros projetos como seria Coral Supermercados no Equador, EcoShop em Malásia e Turf Market na Polônia. Neste caso, também, eu só dando esse overview, né? Agora vou dar uma pincelada nas nossas soluções. Hoje vamos focar mais na eficiência de planogramas, tá? Mas se vocês tiverem interesse em conversar um pouco mais, falando de cadeia de suprimentos, gestão de estoques, previsão promocional, a gente também que pode trazer uma sessão personalizada para tocar esses pontos, tá? Então, o ecossistema da Leafio
tem quatro soluções principais. A primeira delas é a gestão de estoques, que tem previsão de demanda precisa, reabastecimento automatizado dos pedidos e análise inteligente de dados. Hoje vamos tocar 7 relatórios da solução de eficiência de planogramas. A solução de gestão de estoques tem mais de 40 relatórios. Então, isso é muito importante porque a LEAF é obcecada em dados e em trazer essas eficiências operacionais para os nossos clientes. No ecossistema da gestão de estoques, temos a inteligência promocional, que forma parte, né, como este calendário e esta possibilidade de garantir o reabastecimento específico para sazonalidades e para promoções, né, que, como sabemos, podem incrementar as vendas 2, 3, 10, 50 vezes a mais, né? Então, neste caso, a administração precisa do planejamento, execução e melhoria contínua é chave. E aí que a gente se especializa num módulo e numa solução de inteligência, que está junto da gestão de estoques. A nossa estrela de hoje, a eficiência de planogramas, tem uma planogramação centralizada, tem otimização de gôndolas e principalmente crescimento de receita. Por quê? Porque vamos conseguir conectar a analítica em relação aos espaços que estão sendo assignados para as diferentes categorias e produtos nas lojas. Então, esta ferramenta tem mapas de calor, tem curva ABC dos produtos, das gôndolas, das prateleiras, e tem a possibilidade de gerenciar o merchandising de ponta a ponta, desde a criação dos planogramas até a publicação, execução na loja e retroalimentação das tarefas que foram efetivadas, para garantir ter esta transparência no processo de execução e de correta exibição dos produtos. E, finalmente, temos a performance de sortimento, que vai ser um dos novos lançamentos para este ano no Brasil, né? Que funciona com clusters de categorias e uso de inteligência artificial, né? Então, neste caso, é uma ferramenta que já foi lançada na Europa e agora vai estar vindo para o Brasil nos próximos meses e a gente, com muito prazer, vai apresentar para vocês. Falando do valor comprovado da Leafio como esta solução e plataforma integrada de eficiência, garantimos e temos esta experiência, estes resultados comprovados de trazer para nossos clientes até 15% mais vendas por metro, com esta solução de eficiência de planogramas, redução de excesso de estoques e vendas perdidas até pela metade, acelerar o giro de estoque até um 30%, reduzir o trabalho manual, reduzir também o nível de desperdícios que sai da cadeia de suprimentos e ter uma melhor otimização do assortment, né? Então, na média, nossos clientes têm um retorno de investimento baseado nestes resultados que conseguem com a Leafio, um retorno de investimento de 6 meses só. No mercado, geralmente, o processo de retorno de investimento pode levar anos, mas nossa solução garante este tempo curto, né, de ter este retorno baseado nas eficiências que geramos. E com isto, agora eu vou focar para a eficiência de planogramas, só dar uma explicação geral de como é que a ferramenta funciona, e aí vou passar o microfone para Darlan, quem vai apresentar os relatórios específicos. A eficiência de planogramas é uma plataforma avançada de gerenciamento de espaços e do processo de merchandising de ponta a ponta. Ela trabalha 100% baseado em dados e com algoritmos para garantir, entender, acompanhar e até dar recomendações de facings para vocês com base na analítica que vamos apresentar hoje, né? Então, com isto, garante uma maximização de receita e indicadores de desempenho e também, com nosso aplicativo, consegue conectar a execução com as lojas. Aqui eu vou mostrar só alguns exemplos. Com certeza, podemos marcar uma sessão personalizada com vocês para apresentar em detalhe como é que funcionam estes mapas de calor, mas aqui, nos macroespaços, vamos conseguir entender quais são as gôndolas que estão gerando maior venda para nossa loja, maior lucro também. Aqui os critérios podem ser elegidos, né, para entender precisamente quais são as áreas quentes da loja, quais são as áreas frias, quais são as gôndolas e as oportunidades que temos que focar. Mesmo caso curva ABC das gôndolas, é possível identificar quais são as gôndolas que estão trazendo estas vendas para a companhia ou para a loja em específico e quais são as que têm este desempenho debaixo do esperado. E essa mesma lógica aplica para cada das gôndolas e cada das prateleiras. Aqui vamos ter a possibilidade de clicar em cada destes espaços e olhar a detalhe todas as informações dos produtos que estão carregados, como as suas dimensões, toda a informação, mas também o seu desempenho. Com isto, é possível, na nossa ferramenta, editar
o planograma e publicar diretamente para as lojas com o aplicativo, como qual o processo fica bem mais simplificado e bem mais digital. Então, com isso, eu queria só fechar, né, a introdução da nossa solução, precisamente tocando este processo de ponta a ponta, porque geralmente as soluções e os programas de planogramação chegam mais focados para o tema de criação e distribuição dos planogramas, mas a Leafio consegue não só conectar o corporativo e os locais de varejo na criação e distribuição, mas também na execução no local, né? E temos, hoje vamos apresentar analítica mais baseada em vendas, em desempenho, mas também temos os relatórios de tarefas que vão conseguir retroalimentar ao corporativo do que está sendo efetivado na loja, né? Então, com isto, eu gostaria de passar o microfone agora para o Darlan, que vai começar apresentando a solução. Darlan, por favor. Obrigado, Cecília. Importante dizer, enquanto eu compartilho a minha tela, que nossos dados, eles são todos na nuvem, tá? Isso é bastante importante, porque existem concorrentes da gente que trabalham mais com licenças por computador, mas nós temos um número ilimitado de usuários, e vocês vão definir quem são os usuários que podem fazer o quê. Isso dá uma flexibilidade também, porque não é a máquina que detém ali, digamos, a questão da licença, que coloca a máquina ali no centro da história. Do centro da história, no nosso caso, são os usuários, e vocês podem admitir um número ilimitado de usuários e passar os seus respectivos direitos para eles. Bom, vamos ao que interessa. Aqui estamos, então, na área de relatórios, né? Eu gostaria de fazer o seguinte, eu vou sair daqui e vou entrar rapidamente, só para... Ok. Parece que não está. Ah, está um pouquinho lento, mas só porque eu gostaria de mostrar para vocês o que acontece na vida real. Ou seja, nossos dados aqui estão conectados no ClickSense, tá? Aqui embaixo vocês estão vendo 7 relatórios, nós vamos apresentar todos eles hoje. E esse primeiro aqui é o Like for Like, tá? O que acontece com o Like for Like? Ele compara questões de tempo, em primeiro lugar, ou seja, um delta de tempo que está aqui, né? Semana 50 e semana 51, e você pode ter várias informações interessantes. Aqui eu vou abrir, nós vamos trabalhar com, por exemplo, a visão de loja versus vendas, que logicamente é importante, que está indicando que a loja 8901 é a campeã de vendas do seu negócio, caso fosse o seu negócio, mas você pode falar, não, eu quero lucro, lucro. Então, aqui tem uma outra métrica. Eu quero falar não de loja, eu quero falar de planograma. Imagina que ele chega no detalhe do planograma mais lucrativo dentro desse seu negócio, né? Você pode falar também de aspectos relacionados à marca, região, etc., né? Eu vou voltar aqui na loja e você pode minimizar esses dados aqui e pode, consequentemente, checar outros deltas importantes que são relacionados, por exemplo, a vendas por metro, vendas de largura por faseamento, giro de estoque e assim por diante. Então, você imagina a importância desses dados dentro de uma visão estratégica dentro do seu negócio, seja você tendo 10, 20, 30 unidades ou até mesmo 100 unidades. Nós estamos negociando, eu e a Cecília, com uma empresa aqui do Brasil com 2.000 unidades. Então, você imagina a importância disso, você analisar cada loja e como é que está aí a sua lucratividade ou faturamento ou outros deltas, né? E aqui também embaixo tem deltas de vendas, de lucro, vendas de unidades, vendas por metro, lucro por metro e assim por diante. E você pode escolher aqui, tem muita flexibilidade. Você pode escolher, como eu disse, planograma, loja, região. Ah, quero saber de um fornecedor só. Dá para fazer isso. Ou mesmo uma marca só, também é possível. Então, aqui nós temos condição de ter bastante informação. E isso aqui é apenas o primeiro dos 7 que nós vamos apresentar. Então, já vou partir para o próximo, que é o sortimento. E aqui nós temos também deltas bastante interessantes, meus caros, que dizem respeito ao quê? Aqui nós temos uma espécie de uma visão de quantos produtos tem que entrar nas suas gôndolas, eles estão ativos dentro do seu estoque, mas não foram colocados dentro ainda
das suas gôndolas, e aqui você tem o número de 736 itens que estão lá nas suas gôndolas, e eles não estão trazendo aí a lucratividade necessária. Vocês podem escolher isso por loja, e quanto mais próximo de zero tiver esse delta, né? Quanto mais próximo tiver esse indicador, muito melhor. Quanto mais próximo de 100, pior. Então, você tem que aqui usar essa inteligência da gente para entender que você tem 117 produtos que vocês poderiam estar ganhando dinheiro com eles, mas eles não estão nas suas prateleiras. E 547 que estão nas suas prateleiras simplesmente tomando espaço. O que são esses produtos? Eles podem ser produtos que mudou a gramatura, pode ser produtos que saíram de linha eventualmente, podem ser produtos que tenham algum tipo de restrição ali, que eles estão ali mas não estão sendo devidamente comercializados. E, mais uma vez, a flexibilidade da nossa ferramenta. Pode escolher por marca? Pode. Por loja? Pode. Por planograma? Pode. Por segmento, por exemplo, de comida. Eu quero entender na área de alimentícios. Eu tenho 91 produtos que eu devo estar colocando e 88 que eu devo estar tirando, né? Então, aqui você tem realmente o período, né, que está aqui a partir dessa época, e também essa possibilidade de você fazer aqui vários tipos de escolha, itens com saldos, itens sem saldos, que tipo de planograma e etc. Então, mais uma vez, a ferramenta te dá insights para que você tenha aí a execução de uma maneira muito rápida e muito ágil, né? E aqui estamos, então, no nosso segundo relatório. Eu vou partir agora para o próximo, que é o de saldos, que também tem um delta, que também tem um indicativo. Só que aqui, nesse caso, quanto mais próximo, deixa eu abrir ele aqui para vocês. Aqui, nesse caso, quanto mais próximo de 100, melhor. Por quê? Porque aqui, ó, se eu escolher uma loja, nós vamos estar verificando que existe aqui uma leitura da ferramenta, da solução, para os planogramas, né? Para as prateleiras que estão com otimização ideal de produtos, que é o caso dessa aqui, com cerveja com 94,6%, ou seja, está bem, está com bastante produto lá, mas essa daqui, por exemplo, ela está com falta de produto, que é, por exemplo, a sua panificadora, né? Então, você está com 27% de faceamento e está faltando produto aqui. O que significa isso? Significa que, logicamente, as vendas podem estar sendo perdidas, porque não tem produto suficiente. Então, você imagina a importância de vocês entenderem cada um dos seus planogramas, e logicamente aqui embaixo vocês estão vendo planograma e aqui prateleira, como é que vocês podem estar trabalhando essa visão geral, e esses são uns pontos que realmente os varejistas que nós apresentamos, eles mais gostam, porque dá uma visão geral de que, opa, preciso agir rápido nas minhas prateleiras para que eu tenha produtos à disposição. Então, quanto mais próximos de 100 estiver, mais preenchidos estão as suas prateleiras. E quanto mais próximo de zero, logicamente, você pode ter um problema aí de falta de produtos nas suas prateleiras. Se você escolher aqui uma nova loja, você vai ver que essa loja está com uma situação bastante crítica. Ela está só com 18,6%. E aqui o nosso gráfico, ele indica isso, como vocês podem ver de maneira bem clara. Então, aqui mais um aliado muito importante. Se você quiser aqui também olhar algumas questões relacionadas aos seus planogramas ou mesmo à sua loja, você pode também escolher aqui uma loja e ter aí a condição de estar visualizando numerários bastante interessantes, né? Então, aqui o sistema te dá várias informações e várias maneiras de você estar olhando a dinâmica de vendas, a largura do Face, a plenitude do planograma, o seu estoque e assim por diante. Olha como é importante isso. Quanto mais você vai abrindo, nós estamos passando rapidamente, né? Mas aí podemos fazer uma apresentação personalizada para vocês perceberem o impacto disso quando você vai no detalhe, porque cada uma dessas áreas-chave que nós estamos mostrando, ela vai apresentar mais e mais detalhes importantes para você estar trabalhando e estar tendo um aliado estratégico. Eu sempre falo que o que acontece com a ferramenta, já vou passar o microfone para a Cecília, você deixa de ter aquele monte de gente que trabalha execucionalmente nos seus planogramas e passa a ter menos gente que você pode alocar para outras áreas e ter um trabalho mais estratégico. Não é, Cecília? Agora a bola está com Perfeito. você. Perfeito, muito obrigada, Darlan. E este ponto é importante também para o nosso próximo relatório. Aí
Eu acho que já está compartilhando a minha tela, né? Perfeito? Tá ótimo. Sim. Então, aqui temos toda esta estrutura, não somente do entendimento analítico, mas também a estrutura do layout com a possibilidade de filtrar os diferentes critérios, né? Então, novamente, aqui eu estou no relatório número 4 do nosso módulo de BI, e aqui começamos sempre elegendo o período, né? Então, eu vou eleger aqui o mês de dezembro de 2023 e vou eleger uma loja em específico. Uma vez conectando essas informações, é possível comparar dois diferentes critérios da estrutura de layout, que pode ser bem alguma subcategoria em específico, marca, fornecedor, item, etc. E aqui posso sempre ter a visualização comparativa do lado direito. Então, eu vou focar, por exemplo, aqui temos um grupo de itens específicos de alimentos, produtos alimentares, não alimentares, bebidas destiladas e produtos gerais, né? E aqui eu posso ter o entendimento das marcas mais relevantes, como está a participação falando da exibição em específico, e posso ter o entendimento também, por exemplo, da informação visualizada por fornecedor, ou por outro tipo de grupo de itens, né? Então, vou deixar aqui a visualização de marca, porque temos a seção de análise. Então, aqui posso clicar este terceiro critério para ter uma visualização muito mais clara das prateleiras que estão sendo efetivadas na minha loja, como a largura do faseamento e principalmente o nível de estoque, né? Então, a nossa ferramenta também funciona para monitorar a quantidade de produtos que estão sendo exibidos em cada uma das prateleiras. Agora, eu falei, tem relatórios mais gerais e relatórios mais específicos. Eu vou passar para o próximo, que é bem mais específico. Por quê? Porque vai fazer recomendações de faseamento. E aqui é que conecta não só o entendimento da digitalização dos espaços, mas também da dinâmica das vendas e de lucro. Então, aqui novamente, vamos começar, como sempre, elegendo o período, neste caso, o mês de dezembro. E aqui tenho três possibilidades. Eu posso filtrar por vendas, por lucro ou por os critérios combinados de vendas mais lucro. Neste caso, eu quero entendimento de vendas geral. E um tipo de cálculo pode ser por vendas totais ou por vendas médias. Eu vou eleger aqui vendas médias. E neste caso, eu posso eleger algum planograma em específico. Então, eu vou eleger aqui cervejas, porque aqui é que vamos ter o entendimento chave de como é que a ferramenta cruza os indicadores. Então, por uma parte, aqui no gráfico, vamos ter o entendimento de produtos, os campeões de vendas, né, neste caso. E vamos ter na coluna cor roxo, vamos ter a participação nas vendas de produto, e do lado direito, em cor cinza, vamos ter o compartilhamento que eles têm do faseamento, o tamanho que eles, o espaço que eles estão ocupando nas gôndolas, né? Então, vamos ter que o produto com vendas 1 e 2 tem um desempenho bem maior à exibição que está sendo assignada para eles. Então, por exemplo, aqui, o primeiro exemplo, esta cerveja, tem uma participação em vendas de 31,08%, mas só está tendo menos de 3% da gôndola em exibição. Então, aqui que a ferramenta detecta esses indicadores e fala, opa, aqui você tem uma oportunidade enorme para conseguir assinar os espaços que têm que ser assinados para os produtos que mais venda vai trazer para você, ou, caso você eleger a visualização de lucro, mais lucratividade, né? E temos também, pelo contrário, né, casos onde vamos ter produtos que desempenham menos, em menor medida, que o espaço que eles estão ocupando nas gôndolas. Então, aqui, o terceiro exemplo, nesta cerveja Arsenal, teríamos que estar fazendo a oposto, sabe? Empezar a reduzir os frentes e alinhar o espaço que está sendo asignado a seu desempenho. Mas aí vão perguntar, oi, Darlan, sí, como é que eu sei quantos espaços vou assignar ou quantos espaços vou tirar deste produto? Ah, a ferramenta vai ter esse entendimento também aqui neste análise. Por quê? Porque aqui vamos ter não só a lista de itens com sua dinâmica de vendas, mas também os espaços que são recomendáveis incrementar ou os espaços que são recomendáveis tirar, né? Então, cada vez que vocês filtrarem alguma loja em específico, alguma categoria, alguma gôndola, vocês vão ter total transparência de quais são essas recomendações que a nossa ferramenta faz. Isto no mercado ninguém mais faz no Brasil, né? Então, isto é importante destacar, porque ter toda essa informação não só das vendas, mas também dos inventários, da disponibilidade dos produtos, e até o porcentagem de produtos promocionais,
é chave para melhorar a tomada de decisões, né? E até conectar um pouco mais do gerenciamento dessas categorias baseado nessas dinâmicas da exibição, né? Então, com isto, eu quero fechar este relatório agora, explicando também que temos a possibilidade de comparar a taxa de retorno destes produtos. Então, aqui nesta visualização, vamos conseguir entender quais são os produtos que estão trazendo maior taxa de retorno. Neste caso, mientras mais verde, melhor, né? E vamos ter também os produtos que não estão gerando esse retorno, né? Então, quais são os produtos críticos, né? Que potencialmente eu posso avaliar até de descontinuar do meu assortment ou reduzir os espaços que estão sendo asignados hoje em dia. E aqui eu vou ir para o nosso seguinte relatório, que é especializado precisamente neste ponto de taxa de retorno, porque sabemos que qualquer produto que esteja nas lojas é dinheiro, né? E se esse produto não está se movimentando constantemente, é dinheiro parado, muitas vezes. Então, aqui, vamos novamente selecionar uma data. E é importante destacar que podemos elegir o tipo de taxa de retorno. Então, neste caso, eu vou elegir por lucro. E aqui já a ferramenta vai trazer um entendimento das categorias, dessa informação que eu apresentei para vocês há um momento dos produtos, mas agora vamos visualizar em termos um pouco mais gerais, falando da categoria. Então, temos a participação nas vendas, neste caso na coluna de cor azul, e em coluna de cor amarelo vamos ter o faseamento, né, o espaço que ele está ocupando. Mas bem interessante aqui, na linha de tendência aqui vermelha, vamos ter a comparativa de taxa de retorno. Então, vamos entender claramente quais são as minhas categorias mais lucrativas. Sabemos no mercado, né, que os produtos alcoólicos geralmente têm margem maior, né? Então, aqui vamos ver claramente como a participação em vendas e os espaços não são muitos, mas esta é uma das categorias que está trazendo maior taxa de retorno para a companhia, né? Pelo contrário, temos este terceiro exemplo, né, que não está trazendo uma taxa de retorno boa e tem muito espaço assignado. Então, novamente, focado na melhora da tomada de decisões, né? Agora, neste relatório também vamos conseguir entender comparativamente quais são as categorias em verde, que têm essa taxa de retorno positiva, e, pelo contrário, quais são as categorias que estão críticas nessa taxa de retorno. Então, esta é uma visualização muito clara para poder entender cada oportunidade, sabe? Então, neste caso, vamos entender, opa, aqui estamos performando. Qual é o objetivo? O objetivo seria sempre ter esta visualização em verde, né, com todas as categorias em positivo, né? Então, aqui vamos conseguir entender, opa, o que estamos fazendo na categoria de alimentos que está funcionando tão bem, né? E quais são as nossas oportunidades aqui nos produtos que são destinados para auto, por exemplo, né? E aqui eu quero finalizar a explicação sempre falando, como o Darlan já começou a apresentar, eu estou apresentando agora que toda a nossa analítica pode ser sempre filtrada até o máximo nível de detalhe, né? Então, vocês sempre vão ter a possibilidade de ter esses dados, de exportarem para Excel, né? Sempre aqui com clique direito, podemos sempre trazer essas informações para uma tabela, visualizar a data de maneira completa e, principalmente, esses indicadores muito transparentes para que seja algo acionável, para que seja algo que pode ser aterrissado para as estratégias, né? Vocês vão ter aqui o que eu já falei, a disponibilidade, dias de promoções, venda, mas também o lucro, né? E as informações de largura e faseamentos, né? Então, com isso, eu acho que é bem sucinto, né? Por conta do tempo para este webinar, mas é importante falar que toda esta ferramenta está já muito estudada e muito desenhada para trazer o maior valor para vocês. E com isto eu vou passar para o último relatório que o Darlan vai explicar para nós. Obrigado, Ceci. Então, nós temos, então, realmente, fazendo aqui em tempo recorde, mais uma vez, consideramos muito importante a possibilidade de apresentar isso com vocês para vocês mais em detalhe, porque realmente é uma pincelada muito geral. E esse aqui é o nosso último relatório, que o próprio nome já diz que é o cálculo de eficiência, né? Então, você vai comparar duas lojas e dois planogramas diferentes em relação à loja. Então, a loja básica, você tem um planograma que eu vou apresentar aqui de batatas fritas, que ele é sempre feito daquela maneira, e uma loja comparativa você vai fazer um trabalho de análise ali sobre essa loja que ela é diferente. Então, você escolhe aqui duas lojas que sejam, digamos, do seu negócio, né? Você escolhe aqui a data dos períodos da mudança. Eu vou escolher aqui a semana de 44 a 47.
Depois eu vou escolher... Espera um minuto, por favor. Eu acho que eu fiz aqui um pequeno erro. Vamos lá, então, mais uma vez. Eu vou escolher aqui a semana de 44 a 47. E depois eu vou escolher a semana de 48 a 51 para fazer essa comparação. E eu vou, como eu falei para vocês, eu vou comparar o meu planograma de batatas fritas. Dois planogramas diferentes, tá? Consequentemente, aí você tem vários tipos de informação. Você tem aqui que escolher, né, os itens selecionados. E aqui você já tem alguns numerários bastante interessantes, né? Aqui também tem uma parte bastante interessante, que é a comparativa da loja, ou seja, para entender se vocês estão comparando duas lojas semelhantes, porque não adianta comparar um mini mercado com uma loja de 2.000 metros quadrados. Aqui o sistema está me dizendo que essa loja aqui, ela está como número 3, né? Então, eu preciso subir esse ranking para eu comparar duas lojas que sejam, digamos, com mais proximidade entre elas, né? Então, é bem importante você clicar aqui em pesquisar por lojas semelhantes. Eu escolhi aquela lá, que era a loja 3514, mas o sistema está falando para eu colocar na 8901, que é uma loja mais parecida em termos de ranking e, consequentemente, aqui já subiu o meu ranking para número 1, né? O que é bastante importante, porque esse ranking ele vai significar que são lojas semelhantes e planograma A e planograma. É como se fosse um teste AB, né? Então, você colocou lá a sua composição de batatas fritas de um jeito, na loja 3320, que é essa loja básica aqui. Depois, na loja 8901, você colocou uma composição de batatas fritas diferentes, né? E ele me deu aqui como uma comparativa de lojas que têm a ver uma com a outra, mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo espaço de planograma suas batatas fritas. E aqui, então, ele me dá, ó, que interessante, que esse novo planograma teve um aumento de vendas, né? Olha só, ele está aparecendo aqui como um aumento de 8,9%, né, na parte da dinâmica de vendas. O lucro, qual foi meu lucro nesse novo planograma? Essa comparação, eu tive um lucro de, vai aparecer o lucro aqui, de 11,4%. Opa, são métricas bastante interessantes, né? E as vendas em unidades nesse planograma, nessa comparação de planogramas, qual que é as vendas em unidades? Olha, elas vendi mais 278 pacotes de batatinhas fritas. Ou seja, é muito importante esse tipo de ferramenta para que o sistema ele pegue e te dê indicativos do que você deve fazer, né? Então, recapitulando, essa aqui é umas áreas que a gente realmente, nas apresentações, gasta um pouquinho mais de tempo, usa um pouquinho mais de tempo, justamente porque ela é um pouquinho complexa, mas, ao mesmo tempo, muito eficiente. Então, você escolhe duas lojas, faz dois planogramas diferentes, por exemplo, de algum tipo de produto, e, consequentemente, coloca eles para rodar. E o sistema depois te dá o numerário que é o mais interessante em termos de vendas e lucratividade, etc. Aqui, ó, são os deltas que tem que estar, essa razão tem que estar menor que 1, ou seja, essa loja 8901 está com a melhor condição assim do ratio, né, da parte de análise, e você tem aqui, então, a condição de estar trabalhando de maneira bastante clara, com vários dados de lucro, de vendas de unidades, etc., comparando suas duas unidades. Imagina a potência disso dentro do negócio. Imagina o quanto que ele pode impactar no seu negócio de maneira bastante efetiva. Bom, é bem interessante dizer aqui, tá bom, Darlan, Cecília, vocês montaram um monte de relatórios, muito bonitos, todos muito detalhados, maravilhoso, tal, mas quais são os resultados desse tipo de trabalho? Então, aqui nós separamos para vocês um caso de sucesso, né? Então, eu vou aqui fazer a tela cheia. A tela cheia está demorando um pouquinho para entrar. Já entrou. Só me dê alguns segundos para carregar.
E nós temos aqui o Epicenter, que é uma loja de material para construção, que é a maior cadeia de centros comerciais de material para construção da Europa do Leste, com 75 lojas e 500 mil SKUs. E o Epicenter, aqui vocês vão ter um vídeo que mostra como é que está organizado dentro da loja. Podem ver que realmente é muito detalhado a organização da loja em si, né? Na parte de pneus, na parte de outros produtos. E quais foram os desafios que o Epicenter tinha? Era uma rede sem gerenciamento de layout centralizado, não tinha necessidade de uma centralização de SKUs para estocagem correta, e também era muito importante melhorar os planogramas. E com a nossa ferramenta de eficiência de planogramas, eles tiveram 25% maior rapidez na execução dos planogramas, a coleta de dados ficou muito mais simples, nós podemos também mudar nas nossas ferramentas os tamanhos dos mobiliários de vocês, então isso é bastante importante. Um gerenciamento centralizado, ou seja, tudo num lugar só, e um treinamento completo da equipe. É bem importante dizer que nós, como Leafio, vamos treinar a sua equipe para que elas tenham completamente a independência em relação ao nosso time. Mas nosso time vai estar sempre muito presente em nossa parceria, né? Então, o Epicenter foi realmente um caso de sucesso bastante interessante, uma loja com muitos SKUs, 500 mil é um número bastante significativo, e aí, imagina isso com mais rapidez na execução dos planogramas em 25%. Então, é um caso de sucesso sólido que nós temos, como nós estamos criando casos de sucesso aqui no Brasil com os nossos clientes, que estão em estágios de implementação agora, mas em breve teremos aqui também casos de sucesso brasileiros. E, basicamente, eu acredito que nós estamos aqui finalizando com um agradecimento muito grande para as pessoas que participaram, tá? Agradecer a Cecília aí para essa parceria mais uma vez. Cecília, obrigado. E também deixar os nossos dados aqui, os nossos e-mails, os nossos telefones, onde vocês fiquem à vontade para poder estar conversando com a gente, para que nós possamos ter aí a oportunidade de mostrar não só a ferramenta de planogramas, que foi demonstrada hoje, que foi, como disse a própria Cecília, a estrela do dia, mas também outras ferramentas que nós temos no nosso portfólio, como a gestão de estoque, como a inteligência promocional e como, em breve, a performance do sortimento. A nossa ideia como empresa é ter aí a condição de estar automatizando seus processos internos para dois pilares importantíssimos dentro do varejo: previsibilidade e maior lucratividade. Então, mais uma vez, obrigado, e estamos aqui fechando mais um webinar com muito prazer.